Salmo 33, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, depois a gente faz a leitura do restante do texto enquanto faz a exposição. Salmo 33, versos 1 a 5, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa. Clamamos que o Senhor nos dê sabedoria, direção por meio do teu Espírito Santo, que cada dia mais nós possamos aprender do Senhor. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Salmo 33, versos 1 a 5, a palavra de Deus diz: Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. O Salmo de número 33, ele é um convite para o louvor a Deus, que se baseia na alegria que nós temos nele. Ou seja, nós louvamos a Deus porque nós nos alegramos em Deus. Ele mostra que o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta a sua criação. Os versos 4 e 5, que nós também fizemos a leitura aqui, nos conduz ao pensamento de que nós devemos louvar a Deus por causa do seu caráter. E ele então parte ali para a metade do Salmo até o seu fim, nos convidando para louvar a Deus pelo seu ato criador, nos chama a louvá-lo pela sua soberania, e sabedoria, e ele encerra mostrando que o justo ele deve então se alegrar em Deus. E hoje a gente vai falar sobre o louvor e a alegria do justo. Qual é a nossa alegria? E por que nós podemos louvar ao Senhor? A gente já falou aqui algumas vezes que a alegria é você viver em um estado de satisfação em Deus. Então, mesmo que as coisas não estejam favoráveis, mesmo que sejam difíceis, mesmo que exista o choro, exista lágrimas, mas nós nos alegramos, ou seja, nós vivemos em um estado de contentamento, um estado de satisfação, e a nossa satisfação está em Deus. E é por isso que o Salmo, ele começa, versículos 1 a 3, onde o salmista aqui, o autor, ele vai fazer um clamor para a gente exultar, para a gente adorar a Deus. Então ele diz: exultem no Senhor, ó justos. A exultação, ela é como se fosse um grito de alegria. Então quem deve se alegrar, ou quem são aqueles que se alegram no Senhor? São os justos. E em que o justo se alegra? Em Deus. Então o texto vai nos dizer que a nossa alegria está fundamentada no Senhor. Então nós nos alegramos dele, nós exultamos, ou seja, nós gritamos de alegria, e nós fazemos isso porque a fonte da nossa alegria é o próprio Senhor. E visto que nós somos justos, não somos como os ímpios, mas somos justos, nós então depositamos a nossa confiança completamente no Senhor. E ele vai dizer: aos retos fica bem louvá-lo. É como se o salmista estivesse dizendo que o louvor é algo que é apropriado, é algo adequado, é algo que é conveniente para aqueles que são justos. Então nós louvamos a Deus, nós estamos com a nossa alegria fundamentada no Senhor, e o louvor ele não é algo sem serventia. Quando a gente fala sobre louvor, a gente pensa em músicas, mas louvar a Deus, a gente pode louvar a Deus pelo nosso testemunho, nós podemos louvar a Deus com aquilo que falamos, com a maneira como nós demonstramos às pessoas o caráter de Deus. Isso é louvor. Essa expressão louvor, o termo louvor, quando a gente encontra isso nas Escrituras, não se limita a músicas, Embora muitas vezes a gente fala sobre louvar a Deus, a gente pensa em música, mas não. Louvar a Deus é testemunhar sobre Deus, é falar sobre o que Ele é, sobre o que Ele faz, é manifestar tanto o caráter quanto as obras de Deus de qualquer forma. Seja por meio do testemunho, seja por meio de uma oração, seja por meio do reconhecimento quem Deus é, seja por meio das músicas que nós cantamos. Então nós louvamos a Deus dessa forma, dessa maneira. E o salmista vai dizer que isso é algo apropriado, é algo adequado para aqueles que são justos. Ele continua e diz que nós devemos louvar com cântico, louvar com harpa, com lira
de 10 cordas. Nós devemos declarar algo que é agradável e devemos fazer isso com alegria. E o texto vai nos dizer que, em algumas outras versões, vai dizer o seguinte: tangei com arte e com júbilo. Então, veja, há dentro do aspecto do louvor, e aqui obviamente ele está falando sobre a música, né, sobre o cântico, sobre tocar instrumentos diante de Deus, e isso é feito com júbilo, é feito com alegria. A palavra que é utilizada aqui para falar sobre esse saltério, esses instrumentos, né, que o texto mesmo vai declarar, é a mesma expressão que é utilizada para falar sobre o livro dos Salmos, por exemplo, que é onde vem a origem desse texto, desse tema do texto dos Salmos. Então, qual que é a questão do louvor? É que o louvor ele pode ser pelo canto, pode ser por meio de instrumentos, como o salmista vai dizer, e eles são feitos com o objetivo de quê? De agradar ao Senhor. Então, no louvor, não entra em foco aquilo que nós queremos ou gostamos. Não somos nós que definimos como deve ser feito ou como deve ser o louvor, mas é o próprio Deus. É Deus quem nos dá o direcionamento, Deus quem nos dá as diretrizes daquilo que nós devemos ou não fazer. Então, quando nós falamos de louvar ao nome de Deus, por exemplo, Efésios vai dizer que nós devemos entoar e louvar ao Senhor hinos e cânticos espirituais. Então, a Bíblia ela não diz exatamente como deve ser esse estilo musical, ou esse estilo de louvor. Então, nós fazemos isso como cultura, como algo que é costumeiro nosso, mas isso não define o que deve ou não ser feito. Isso não define aquilo que Deus gosta ou não. Às vezes a gente quer e acha, né, que a forma como nós louvamos é melhor do que outro. Mas não, quando a gente olha para as culturas, a gente vê manifestações diferentes de louvor. Se nós formos em países diferentes, a gente vai perceber que existem instrumentos que eles utilizam no louvor que nós não utilizamos e vice-versa. Isso não significa que eles estão mais certos que nós ou nós estamos mais certos que eles, porque existem coisas que a Bíblia ela não vai definir sobre a relação que existe entre o nosso louvor, os instrumentos que nós tocamos ou coisas nesse sentido. Embora nós tenhamos alguns exemplos, alguns modelos daquilo que Deus deseja, Deus requer de nós no louvor. Então, o Salmo vai dizer que nós oramos, nós entoamos hinos, cânticos, nós usamos nas nossas habilidades, nos instrumentos, com o objetivo de agradar a Deus, com o objetivo de fazer aquilo que é desejável ao próprio Senhor. Então, tudo que nós fazemos no louvor tem como objetivo de glorificar o nome de Deus e de testemunhar para as pessoas quem Deus é, testemunhar o seu caráter, testemunhar as suas obras, os seus feitos. Então, as músicas que nós cantamos, os hinos que nós cantamos, os louvores, eles devem louvar a Deus, devem engrandecer o caráter de Deus e devem também engrandecer as suas obras. E a gente vai ver isso, que na continuação do texto, versículos 4 em diante, o salmista vai afirmar isso. Então, por exemplo, versículos 4 e 5, primeiro, ele fala que nós devemos louvar o caráter de Deus. Olha o que diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, por que nós cantamos? Por que nós entoamos louvores ao Senhor? Por causa do seu caráter, por causa da sua retidão, por causa da sua justiça, por causa da sua fidelidade, pelo fato de que Deus é bom. Então, aquilo que Deus é, reflete em nós o louvor que nós demonstramos a Ele. Perceba que ele vai, inclusive, falar sobre a palavra de Deus e como isso declara a respeito de quem Ele é e também do seu proceder, dos seus atos, das suas atitudes. Então, a palavra de Deus ela é reta, o proceder de Deus é fiel. Então, na palavra não há nada que seja desonesto ou incorreto. E por isso, Deus, porque na sua palavra é reta, é correta, é honesta, Deus no seu proceder também é fiel. Essa é a conclusão que o salmista vai dizer. Então, visto que a sua palavra é fiel, a sua palavra é reta, o seu proceder também é fiel. Deus age de acordo com a sua palavra. Aquilo que Deus fala está em conformidade com a sua palavra, que é reta, que é pura, que é correta, que não há
nenhum tipo de injustiça. E ele então diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, primeiro, qual que é o motivo do louvor? O caráter de Deus. Quem Deus é, aquilo que Ele revela de si mesmo na sua palavra. E também aquilo que Deus faz, demonstrando a sua bondade a nós. Ao mesmo tempo que também, versículos 6 a 9, como o texto vai dizer, que nós louvamos o ato criador de Deus. Então Deus é criador. Olha o que diz o texto, versículos 6 a 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, não só o caráter de Deus é louvado, mas também os atos criadores de Deus devem ser louvados. Deus apenas com o seu poder, o poder da sua palavra, Ele criou os céus, a terra e, como o texto vai dizer, todo o seu exército, tudo aquilo que existe, todos os seres que existem, foram criados por Deus somente pela sua palavra. Então, quando o justo, ele olha para o Senhor, para o caráter de Deus, olha para as obras do Senhor, ele se alegra também, não só em quem Deus é, mas se alegra também na sua criação. Então nós podemos contemplar a beleza da criação, como por exemplo, o Salmo vai nos dizer, Salmo de número 19, que nós podemos observar a criação e ver de fato a glória de Deus sendo revelada na criação. Romanos capítulo 1 também vai dizer que nós podemos olhar e perceber que de fato existe um Criador, porque os atributos que são invisíveis de Deus foram manifestos em toda a sua criação, e isso é ato da sua bondade, ato da sua graça, ato do seu poder, e por isso nós louvamos. Então nós louvamos o caráter de Deus, nós louvamos os atos de Deus na sua criação. Deus manifesta o seu caráter em todas as coisas, e nós assim podemos o louvar. E o texto vai dizer que Ele falou, e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo passou a existir. Nós não conseguimos compreender de forma plena como Deus fez todas as coisas somente por meio da sua palavra. Deus do nada, a partir do vazio, Deus criou todas as coisas. Além de criar, Ele sustenta. Ele é aquele que governa toda a sua criação. Se não fosse o Senhor, se não fosse o seu poder, se não fosse a sua mão, todas as coisas com certeza iriam ruir. Mas Deus, Ele criou e Ele preserva. E isso, como o texto do Salmo vai nos dizer, é motivo para que toda a terra tema ao Senhor e que os habitantes do mundo tremam diante da sua presença. Então veja o caráter de Deus sendo revelado na sua criação. E sendo Deus, agora, e tendo Deus revelado o seu caráter na sua criação, nós então o louvamos e nos alegramos disso. Além disso, o Salmo vai nos dizer, versículos 10 a 19, que então nós agora louvamos a Deus, não só no seu caráter, no seu ato criador, mas também na sua própria soberania. Olha o que diz o texto. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Então nós louvamos o caráter de Deus, nós louvamos o ato criador de Deus, e nós louvamos a soberania também do Senhor. Deus é soberano em toda a sua atuação na história. Como o texto vai dizer, Ele frustra o desígnio das nações, ou seja, Ele quebra a intenção dos povos. Deus, na sua soberania, Ele sabe exatamente o momento de derramar a sua ira, de derramar o seu furor. Nós encontramos muitas histórias na Bíblia que apresentam isso. Então, Sodoma e Gomorra, dilúvio, a Torre de Babel, as 10 pragas no Egito, Nabucodonosor ali na Babilônia.
Isso nos leva ao louvor a Deus. Certos de que Deus é soberano sobre a história, de que Deus atua na história do mundo, nós devemos então louvá-lo. Nós devemos louvá-lo também no fato de que na sua soberania, o seu conselho ele dura para sempre. Então a intenção dos ímpios ela é frustrada, ela é quebrada, como o versículo 10 vai nos dizer. E no versículo 11, a afirmação que se faz é que o plano de Deus é o que dura para sempre. Então o homem faz planos, como a Bíblia diz, mas a resposta vem do Senhor. Então, por mais que as nações façam planos, façam projetos, Deus frustra os planos das nações, os intentos dos povos, mas o seu próprio plano, ele dura para sempre. Tudo que Deus planeja, ele faz. Tudo que é do seu propósito, ele cumpre. Muitas vezes, embora a gente pense ser demorada e as promessas do Senhor ainda não chegaram, mas ainda assim, Deus cumprirá todas as suas promessas. Deus frustrará os planos dos ímpios. Nós sabemos qual é o final da história. Nós sabemos tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. E por mais que pareça que a impiedade aumente, que o pecado continue crescendo, que as pessoas não queiram saber de Deus, isso é verdade, mas Deus tem um plano em todas as coisas. Ele vai frustrar o plano das nações, mas o seu plano, o seu conselho, ele dura para sempre. Então, se Deus fala, se a sua palavra é reta, como o começo do Salmo vai dizer, o seu proceder também é fiel. Ele ama o direito, ele ama a justiça e ele faz tudo segundo a sua própria vontade. E aí o texto vai nos dizer o seguinte, depois no versículo 11. O plano do Senhor dura para sempre, os intensos do seu coração por todas as gerações. E o versículo 12 afirma, feliz a nação cujo Deus é Jeová, cujo Deus é Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então por que como povo de Deus nós podemos nos alegrar? Porque nós temos o Deus que não só criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas. É o Deus que está ao nosso lado. É o Deus que é soberano na sua atuação na história. É o Deus que é soberano também no conhecimento do coração do homem. É o que diz os versículos 13 a 15. Porque o Senhor olha dos céus, vê os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Os olhos do Senhor, na figura aqui que o salmista vai dizer, os olhos do Senhor estão sobre todos os homens. Ele olha, ele contempla, ele vê, ele examina, ele inspeciona, ele observa. Essa ideia de observar é você fixar o seu olhar. Ele contempla, ou seja, ele discerne, ele compreende. Ninguém pode fugir do olhar atento do Criador. Então ele é soberano sobre a história, ele é soberano conhecendo também o coração do homem. Veja que o texto vai dizer que ele vê todos os filhos dos homens, observa todos os moradores da terra, forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Então, quando a gente fala sobre soberania de Deus, não é só o fato de Deus governar tudo, mas também o fato de que Deus conhece o coração do homem, de que Deus também governa e domina sobre o coração do homem quando isso lhe apraz. Que Deus, ele conhece e ele examina, ele inspeciona os intentos e os propósitos do coração do homem. Tudo que o homem faz, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, Deus conhece. Então toda a criação, todos os homens estão debaixo dos olhares atentos do próprio Senhor. Então ele é soberano sobre a atuação na história, ele é soberano no conhecimento do coração do homem, ele é soberano de forma que ninguém pode fugir de Deus. Versículo 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Então ninguém pode ser liberto das mãos do Senhor. O rei, com todo o seu poder, com todo o seu exército, ele não pode se ver livre das mãos do Senhor quando a ira de Deus
o atinge. O cavalo, embora fosse poderoso, e aqui a gente tem que pensar que naquelas guerras, usar cavalos como instrumento de guerra, isso demonstrava força. Então, o exército que tinha cavalos, que tinha as suas carruagens, eram exércitos poderosos. Mas o que o salmista vai dizer é que mesmo que sejam poderosos esses exércitos, mas ainda assim eles não podem diante da força de Deus, eles não podem diante da soberania do Senhor, eles não podem fugir, não pode ninguém, absolutamente ninguém pode se livrar das mãos do Senhor, mesmo o rei com muitos exércitos, mesmo o valente com a sua força, mesmo o soldado que está com seu cavalo. E Deus também, por último aqui, o que o texto vai nos dizer é que Ele é soberano no seu relacionamento com o justo. Olha o que diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Deus também é soberano no seu relacionamento com os justos. Deus criou tudo por sua palavra, Ele conhece a sua criação, Ele preserva a sua criação e Ele cuida da sua criação. E aí o Salmo encerra falando sobre a espera, como nós devemos ou podemos esperar em alegria no Senhor. Olha o que diz versículos 20 a 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Veja que a ênfase aqui do texto está em Deus. Tanto lá no versículo 1 vai dizer, se alegrem ou exultem no Senhor, quanto também aqui o versículo 20 vai dizer que a nossa alma espera no Senhor. A nossa ênfase está em Deus, a nossa confiança está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Por mais que o ímpio tenha exércitos a seu favor, mas nós temos o Deus que é criador de todas as coisas, é o Deus que é soberano sobre a sua criação, sobre a história do mundo, sobre os homens, e é o Deus que também abençoa o justo. E por isso nós podemos esperar nele. Deus é a ajuda e a proteção de que nós precisamos. O rei confia no seu exército, o valente confia na sua força, o soldado confia no seu cavalo, mas nós confiamos no Senhor. O justo se alegra em Deus. E por que nós, como justos, podemos nos alegrar em Deus? O encerramento do Salmo nos mostra que nós podemos nos alegrar em Deus, porque Deus não abandonou a sua criação. Deus não abandona o seu povo, Ele faz segundo a sua vontade. Como que Deus é apresentado então nesse salmo? Eu quero apenas mencionar aqui algumas características de Deus. Ele é reto, Ele é fiel, é justo, é bom, criador, Ele sustenta todas as coisas, Ele é soberano sobre toda a criação e sobre os homens, Ele é onisciente e onipresente, Ele é misericordioso, Ele é auxílio, escudo, Ele é a nossa alegria e Ele é o autor da esperança. Para a gente encerrar, o que nós podemos então trazer de lição aqui desse texto? Primeiro, o culto público, ele é feito com o objetivo de louvar a Deus de forma que agrade a Deus. Nós não estamos buscando agradar a nós mesmos, nós não estamos louvando pessoas, nós não estamos envolvidos nesse culto, nessa adoração, nessa manifestação pública de adoração por causa de nós, mas por causa do Senhor, por aquilo que Ele é, manifestando o seu caráter, manifestando a sua bondade, manifestando os seus feitos, seja nas nossas orações, nos hinos e cânticos que nós cantamos, seja também na meditação que nós temos na palavra, o foco sempre é o Senhor. O culto é feito com o objetivo de louvar e engrandecer o nome de Deus. Se a gente olhar para todo o Salmo, a gente vai ver que o propósito do Salmo é apresentar o Senhor como sendo aquilo que deve ser o nosso alvo na nossa adoração, na nossa exultação, nos cânticos, nos louvores que nós entoamos ao seu nome. Deus é o alvo, Deus é o objetivo, não nós, não os nossos desejos, não o que nós gostamos ou deixamos de gostar, mas louvar e engrandecer somente o nome de Deus. Essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar aqui do texto, da importância que é louvar a Deus e como isso deve ser feito com o objetivo de que o nome de Deus seja glorificado entre nós.
Segundo, o nosso louvor deve envolver a alegria. Muitas vezes, às vezes isso acontece, né? Às vezes tem um hino que a gente não gosta muito, a gente canta ele até mais fraco, né? Mas não, o nosso louvor ele deve envolver a alegria. Lembra que quando eu falo sobre alegria, eu não estou falando sobre ficar rindo, mas a satisfação que nós temos de estar diante da presença de Deus. Quando a gente definiu e falou um pouco sobre alegria, né, na escola dominical, a gente falou justamente sobre isso. Alegria é você viver em um estado de contentamento, em um estado de satisfação em que você se alegra em Deus, ou seja, você está satisfeito em quem Deus é. Então o nosso louvor, ele deve ser feito com satisfação naquilo que Deus é, no seu caráter, manifestando a sua bondade, manifestando também a sua soberania sobre todas as coisas. Terceiro lugar, a criação, ela manifesta a bondade de Deus. Por isso nós podemos nos alegrar na criação e louvar a Deus por isso. Ao olhar para as estrelas, para o sol, para a lua, para qualquer outro objeto da criação de Deus, isso nos deve fazer contemplar tudo isso e saber que toda essa beleza, toda essa complexidade vem do Senhor. Mesmo que sejam coisas pequenas, insignificantes aos nossos olhos, mas foi Deus quem fez, e por isso nós devemos louvá-lo, por isso nós devemos viver satisfeitos nele. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Então, a forma como nós louvamos, a maneira como nós demonstramos satisfação no louvor, a forma como a criação reflete a bondade e o caráter de Deus, tudo isso deve nos fazer adorar ao Senhor, de maneira que nós possamos entender quem de fato Ele é e quem nós somos. E por último, ninguém pode ir contra os planos de Deus, por isso nós também podemos louvá-lo. Os homens se rebelam, os homens rejeitam a Deus e rejeitam a sua palavra, mas Deus vai tratar com cada um deles. Deus atua na história e Ele vai trazer a punição do pecado. Ele vai trazer a satisfação final e eterna do justo. Enquanto isso, nós devemos nos alegrar, ou seja, demonstrar nossa satisfação em Deus e continuar louvando, porque Deus é o motivo do nosso louvor e da nossa alegria. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, continue nos instruindo, exortando, corrigindo. Cada dia mais, ó Deus, nós venhamos andar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, sentir satisfação, ó Deus, e contentamento em quem o Senhor é. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso favor, e nós oramos no nome de Jesus. Amém.